Vamos lá. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês aí do Cileal sobre os desafios, né, na rotulagem de produtos lácteos e a adequação à nova portaria número 1174 referente às bebidas lácteas. Só um instante. Bom, eu sou a Carla, né? Eu sou responsável pelo setor de rotulagem aqui da Consulac desde 2022. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de São João del Rei e atualmente eu faço a pós-graduação em rotulagem de bebidas, de alimentos e bebidas. Então aí no total nós já elaboramos mais de 2.000 rótulos, sendo que 90% desses rótulos são de produtos lácteos, que é o nicho principal, né, aqui da Consulac. Bom, e antes de adentrar aí a essa nova portaria de bebidas lácteas, eu trouxe aqui para a gente os principais desafios na rotulagem de produtos em geral, principalmente em produtos lácteos. Né? E o primeiro deles, que acontece bastante, é a constante alteração e retificações das legislações. Né? Nós tivemos aí que no final do ano passado, né, no meio do ano passado, a alteração da rotulagem geral, com as novas tabelas nutricionais e as novas RUPAs. Essas legislações já sofreram algumas retificações e tivemos também, né, o ano passado, a alteração desse RTQ de bebidas lácteas. Nós temos também grandes quantidades de legislações a serem seguidas para a elaboração de apenas um rótulo, principalmente os rótulos de produtos de origem animal. Para a elaboração de um rótulo, nós temos que seguir aí, no mínimo, 8 legislações, que vão desde legislações da Anvisa, do MAPA e também do INMET. E um outro desafio também que a gente tem na rotulagem, principalmente de produtos lácteos, são as diferentes tabelas para cada produto distinto. Por exemplo, para queijos e requeijões, que não tem ali um peso fixo, né? Não tem um peso ali, ele é pesado em presença do consumidor. Nós temos uma tabela nutricional que não vai seguir o padrão, ela não tem aquela frase ali de porções por embalagem. Nós temos também um produto de uso industrial, que ele vai ter a tabela nutricional somente com uma coluna de 100 gramas. E um outro desafio também na rotulagem, né, de produtos lácteos são que os cálculos, principalmente de queijo, os cálculos dos valores nutricionais, eles são muito complexos, porque eles vão envolver ali a perda do soro, o tempo de maturação do queijo, envolve também o tempo que o queijo vai ficar ali na salmoura, por isso que é muito importante, né, que se realize análises laboratoriais, principalmente de queijos. Um outro desafio é que produtos lácteos, eles precisam ser registrados, então todas as alterações que se faz no rótulo devem ser encaminhadas para o serviço de expensão. Isso ele também demanda um tempo, né? E também um outro desafio são os custos com as impressões de embalagens e rótulos. Então, temos uma constante mudança das legislações e isso também gera um custo, né, para todos os laticínios aí. Eu trouxe aqui para vocês os modelos das tabelas que eu falei anteriormente. Essa aqui a primeira é uma tabela padrão de produtos que possuem um peso fixo. A segunda é uma tabela para queijos, né? Ela não tem a frase de porções por embalagem. Essa frase não é utilizada porque eles possuem um peso variável. E a última é uma tabela utilizada em produtos de uso industrial, ou então para serviços de alimentação, né? Como eles não possuem a porção, eles têm apenas uma coluna de 100 gramas. Então, nós temos vários modelos de tabelas que devem ser seguidos, né? E que muitas vezes não são de conhecimento de todos os fiscais. Né? A gente já teve clientes aqui que chegaram com notificações no produto de uso industrial solicitando que alterasse a tabela. Porém, a tabela está correta, né? Porque devido às várias legislações, é difícil ter o acompanhamento, né, de todas elas. Bom, então vamos aqui iniciar, né, adentrar aqui o novo RTQ de bebida láctea, a portaria número 1174, ela é de 3 de setembro de 2024, mas ela entrou em vigor, né, foi publicada no DOU no dia 5 de setembro. Ela revogou, então, o antigo RTQ, que era a Instrução Normativa número 16,
E agora ela já está em vigor, né? A portaria número 1174. Bom, e quando surgiu esse novo RTQ, várias dúvidas surgiram também. E a principal delas foi, eu terei que alterar os meus rótulos ou eu vou ter que reformular também o meu produto? E para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa, além de analisar o rótulo, analisar também a composição dessas bebidas. Por isso, para ficar mais claro para o entendimento, eu trouxe aqui as principais mudanças, né, que tiveram agora com esse novo RTQ. Bom, a primeira mudança foi a inclusão de uma nova classificação de acordo com o tratamento térmico. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não? Essa nova classificação foi a bebida láctea ultraprocessada. Ela possui o mesmo tratamento térmico, né, das bebidas UHT, porém, depois elas são envasadas em condições não assépticas e elas são conservadas a temperatura de 10 graus. Diferente da bebida UHT, que é conservada em temperatura ambiente. Uma outra mudança é que o leite agora ele não é mais um ingrediente obrigatório. Porém, em contrapartida, se a sua bebida ela não contiver o leite na formulação, ou se esse leite não for um ingrediente de maior quantidade na base láctea, ela deve trazer isso na denominação de venda. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, se eu tiver uma bebida láctea, por exemplo, com 60% de soro e 40% de leite, a denominação de venda dela deve ser bebida láctea de soro de leite. Agora, se esse mesmo exemplo, né, essa bebida com essa mesma formulação, for uma bebida láctea fermentada, a denominação de venda deverá ser bebida láctea fermentada de soro de leite. Então, primeiro vem a classificação, depois o ingrediente preponderante. E isso aí já gerou alteração no rótulo e também alteração lá no registro do produto, porque muda a denominação de venda, né? E muda também lá o registro que vocês possuem lá da bebida. E isso tem gerado também várias modificações nas formulações, né? Porque tem empresas que não querem que mude o nome. Então, eles estão reformulando a bebida, colocando uma maior quantidade de leite, para que assim não precise, né, não seja necessário trocar a denominação do produto. Eu trouxe aqui também um modelo, né, à frente do painel principal de um rótulo elaborado, já com a denominação de venda alterada. Foram incluídos também nessa nova legislação novos ingredientes lácteos, sejam eles isolados ou em combinação. No RTQ antigo, a gente tinha apenas creme. Agora, eles descreveram com mais detalhes, né? Por exemplo, que pode adicionar creme de soro, creme de leite ácido, entre todos os outros ingredientes aqui lácteos que são opcionais. Uma novidade também foi a inclusão de bebidas alcoólicas na lista de ingredientes não lácteos que são opcionais, né, desde que siga aí os limites previstos na formulação. Então, essa novidade agora, dessa inclusão, permite que novos produtos, né, sejam lançados aí no comércio. E como já previsto, foi feita a exclusão dos edulcorantes aí na lista de ingredientes opcionais. Né? No RTQ antigo a gente tinha os edulcorantes, mas não era claro, né, a forma que poderia utilizar. Então, no RTQ de iogurte nós não temos, né, edulcorantes, então eles retiraram também os edulcorantes desse novo RTQ. Porém, é permitido utilizar desde que você faça uma alegação nutricional ali no seu rótulo. Por exemplo, se você quer reduzir a quantidade de açúcar para não precisar colocar a lupa de alto em açúcar adicionado, né, ali no seu rótulo, você faz uma redução parcial da quantidade de açúcares com a adição desse edulcorante, mas aí você precisa colocar uma alegação nutricional e seguir todos os requisitos que estão lá na IN 75.
Tem o percentual, né, de redução, que é 25%. O valor total de açúcar tem que ser 5 gramas. Então, tem todos uns requisitos, né, que devem ser seguidos para, assim, colocar essa alegação nutricional. E lembrando que essa alegação nutricional tem que ser comparativa. Então, você deve comparar essa redução com a bebida láctea que você já possui, né, com açúcar, né, sem o edulcorante. Ou então, você precisa comparar com a média das bebidas lácteas de referência do mercado. Então, tem aí no mínimo, você deve pegar no mínimo 3 bebidas lácteas de referência e fazer a média para verificar se a sua bebida tem essa redução de 25% e de 5 gramas de açúcar. E uma outra mudança aí que, na minha opinião, que vai gerar, né, o maior impacto na indústria. E que agora tem um limite da adição de amido e de gelatina, que é 1%. E como grande parte, né, das bebidas, vamos falar assim, não 100%, mas 90% das bebidas tinham mais que 1%, né, de amido e de gelatina na sua composição. Então, grande parte aí vão ter que reformular seus produtos. Aqui na Consulac, né, a gente tem um corpo técnico que auxilia, então caso alguém precise de ajuda para reformular, pode entrar em contato com a gente também, que a gente faz esse auxílio. E isso também gerou um impacto não só nos laticínios, mas também para os fornecedores, por exemplo, do preparado de fruta, dos mix de especializantes. Então, todos eles estão tendo que reformular os seus produtos para conseguir atender, né, os laticínios que precisam dessa menor quantidade aí de amido. Então, a gente tem que analisar a formulação como um todo, tanto todos os ingredientes, os mix que vocês utilizam, e somar também com a quantidade de amido que você vai adicionar aí de forma direta. Então, tem que fazer toda a soma e nenhum deles pode passar de 1%. Nessa legislação agora ficou mais claro que a água só pode ser utilizada exclusivamente para reconstituir um constituinte em pó. Por exemplo, se você utiliza o leite em pó, a quantidade de água que você vai colocar na sua bebida é exatamente a quantidade necessária para você diluir o seu leite em pó para um leite fluido, né? Você não pode adicionar nenhuma outra quantidade a mais, porque aí vai ser considerado uma fraude. O óleo vegetal, ele não é permitido para substituir gordura láctea. Ele só vai ser permitido utilizar na bebida se for para enriquecimento do produto ou então para a utilização de uma alegação nutricional. Por exemplo, se você for fazer alguma alegação, precisa incluir um nutriente. Aí esse óleo vegetal pode ser utilizado como um veículo ali para a introdução desse nutriente. Mas, fora isso, para substituir gordura láctea, não se pode utilizar o óleo vegetal. E lembrando que se você colocar o óleo vegetal, você tem que colocar ali abaixo da denominação de venda, escrito contém óleo vegetal. Uma outra modificação é as expressões, né, que vinham ali abaixo da denominação de venda, que contém soro de leite, contém X% de soro de leite, elas não são mais obrigatórias, né? Mas lembrando que se você colocar soro de leite, deve estar lá na sua denominação de venda agora. Bom, as expressões bebida láctea não é leite e bebida láctea não é iogurte, agora elas possuem um local próprio para serem declaradas. Antes não tinha, né, e grande parte colocava ou no verso da bebida, ou então na lateral. Então agora elas possuem um local fixo, elas devem estar logo abaixo ali da denominação de venda, em caixa alta e em negrito. E ficou mais claro agora também como deve ser declarado. Para bebida láctea na cor branca, a gente deve escrever bebida láctea não é leite, ou então este produto não é leite. Agora, para bebidas lácteas fermentadas, tanto brancas quanto coloridas, deve escrever bebida láctea não é iogurte, ou então este produto não é iogurte. Eu trouxe aqui um exemplo lá de um rótulo já adequado com a nova legislação, com o novo RTQ, né, de bebida láctea fermentada de soro de leite com preparado salada.
A escrita bebida láctea não é iogurte, logo abaixo da denominação de venda, e a lupa também, já que nessa formulação, né, não foi utilizada nenhuma redução de açúcares. Bom, um outro ponto importante aqui, que não é uma mudança desse novo RTQ, mas a gente vê muitos erros ainda, são tabelas nutricionais de bebida láctea em gramas. A legislação AIN 75 de 2020, ela já deixou bem claro para a gente, né, lá nesse anexo que eu coloquei o print para vocês. Bebida láctea, ela é dada em unidade de volume, então a porção dela é 200 ml. Então, toda a análise para verificar os limites da lupa vão ser para produtos líquidos. Então, se a sua bebida tiver a partir de 7,5% de açúcar adicionado, ela já deve ter ali a lupa. O que não aconteceria se você colocasse em gramas, né? Porque em gramas o limite já seria 15. Então, é importante, né, a gente sempre frisar que bebida láctea é em ml, diferente do iogurte, né, que é em gramas. Porém, nós temos também uma outra questão, referente à indicação quantitativa. Ela já é regida, né, pelo Inmetro. E o Inmetro depende muito da viscosidade. Então, tinha muitos fabricantes, né, que colocavam ali a bebida em gramas, né, porque a Inmetro solicita que seja em gramas, e a tabela nutricional em ml, né, para seguir a legislação certinho. Então, uma forma, né, a melhor sugestão que eles estão dando agora é você indicar ali no seu painel principal, né, na indicação quantitativa, tanto em grama quanto em ml. Então, de acordo com a densidade da sua bebida, a gente realiza os cálculos, né, e coloca ali a indicação quantitativa tanto em grama quanto em ml. Porque uma questão para não gerar dúvidas aí para o consumidor, né, uma vez que você coloca 540 gramas e vai dividir a tabela nutricional que está em ml para achar porções por embalagem, aí já gera algumas divergências. Então, o que está sendo aconselhado, né, não tem nenhuma legislação sobre isso, mas o que a Anvisa está aconselhando é que a gente deixe a indicação quantitativa tanto em unidades de volume quanto em unidades de massa. Mas em relação à tabela nutricional, não tem nenhuma dúvida, a gente não pode colocar em gramas, tem que ser somente em ml. Bom, e como nós tivemos aí grandes mudanças, né, algumas empresas devem realizar também alterações nas formulações. Essa portaria já entrou em vigor, né, na data da sua publicação no DOU, porém eles deram um prazo de 1 ano para adequação. Então, no dia 5 de setembro desse ano, todos os produtos já devem estar adequados. Mas é bem importante que a gente não deixe ir para a última hora, porque além de pensar numa nova formulação, a gente deve criar os rótulos aí, deve mandar para o serviço de inspeção, aguardar o retorno, aguardar a aprovação e também depois fazer a impressão, né, desses rótulos. Então, é importante já começar a pensar antes como vai ser essas alterações, para não deixar chegar em setembro e não ter conseguido, né, fazer todas as adequações. Mas um ponto importante também é que os produtos fabricados até o final do prazo de adequação, ou seja, se você fabricar a sua bebida até o dia 4 de setembro desse ano, ela pode estar ainda de acordo com a legislação, com o antigo RTQ, né, desde até o final do seu prazo aí de validade. Mas a partir do dia 5 de setembro você não pode produzir, não pode fabricar mais nenhuma bebida de acordo com o RTQ antigo. Pessoal, eu deixei aqui os meus contatos, né, o meu WhatsApp, o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui também. E deixei também um QR Code, que já vai direto para o nosso comercial. Caso vocês queiram conversar com a gente aí, a gente está à disposição, né, e vai ser um prazer aí auxiliar vocês, esclarecer qualquer dúvida.